E hoje eu quero fazer um paralelo entre a fé e o desespero. Quando bate o desespero, meu irmão, a gente é gente, tá? E vou te dizer que por mais experiência que eu tenha, existem situações que vão me deixar desestabilizado. Vão deixar você desestabilizado. Esse negócio de falar assim, não, eu estou preparado para tudo, eu tenho maturidade para tudo, isso é balela, porque você se prepara para o conhecido. Como é que você se prepara para o desconhecido? E tem guerras que são desconhecidas. Tem ataques que o inimigo vai fazer na nossa vida que são desconhecidos. Tudo que você se prepara é sobre a perspectiva do que você já provou, do que você já viu, do que você já ouviu. Por isso que a gente tem que ter uma fé sempre em dia. O desespero é um negócio pavoroso que pode sim trazer para nós indícios de uma desestabilização da fé e da alma muito poderosa. Eu já vi pessoas que você fala assim, cara, isso aqui é uma referência. Você não viu quantos pastores caindo? Caindo em adultério, caindo em pecado. Quantos líderes. Quantas pessoas se perdendo no seu chamado. Tem uns caras velhão aí. O cara construiu uma vida maravilhosa. De repente o cara vai lá, não estou nem falando de pecado e adultério, sei lá, entrou na política, virou um paranoico na política, outro virou um obcecado por tal coisa, perdeu o equilíbrio. Aí você viu, o cara teve uma vida inteira ali de uma característica, né? Pregação da palavra, igreja, tal. Aí a pessoa vai lá e vai morrer. Como se não fosse lembrado pelo que construiu a vida inteira, sendo lembrado só das últimas coisas que fez. Por isso que nós precisamos ter uma fé em dia, porque quando o desespero bate a porta do coração, ele pode deformar sua história. Porque algumas vezes eu posso estar me afogando onde dá pé. Muitas vezes eu posso estar com medo de cair de um lugar que nem é alto. A cabeça é um negócio perigoso. Nós somos os maiores inimigos da obra de Deus quando nós queremos propositadamente interferir no plano de Deus. Olha o que Abraão fez quando ele não soube esperar a promessa, ele interferiu. Olha o que Moisés fez quando ele não soube fazer o que Deus diz, fala com a rocha, ele bateu na rocha, ele interferiu. Quando você não sabe esperar o tempo de Deus, você tem uma promessa, Deus prometeu que vai cuidar de você, Deus disse que naturalmente as coisas vão acontecer, mas você por impaciência, por pressão, por desespero, você acrescenta atividades que não deveria, achando que por acaso Deus é um velho gagá, e aí você cria uma lacuna humana naquilo que era para ser completamente divino, você estraga. Então essas perguntas, como é que vai ser teu futuro, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, essas perguntas nada mais são do que coisas para você refletir. Você vai conseguir? E o que eu quero dizer com tudo isso? É que nós somos totalmente dependentes de Deus. Se a minha fé não está em dia, o desespero vai tomar conta do nosso coração. Por quê? Porque se você não tem fé, você abre uma janela para o desespero, para a ansiedade, para aquela natureza, e aí você não contempla a glória de Deus. Então, eu acredito que nós precisamos refletir sobre essas 4 perguntas, né? O meu amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, quem é que cuida de mim? Quando ele fala do lírio do campo, das aves do céu, quando ele coloca, né, abertamente essa necessidade clássica de confiar no Senhor. É que a gente ouve tanto isso, né? Confiar em Deus, tem que confiar em Deus, que a gente acaba se acostumando com a expressão e não meditando no que ela realmente quer dizer. Porque confiar em Deus talvez seja o assunto mais pregado nos púlpitos, o que mais tem canções, né? Então a gente se familiariza com a expressão confiar e esquece que a confiança é uma decisão muito individual, muito necessária. Nós precisamos confiar no Senhor todos os momentos. Todos os momentos. E aí tem uma outra pergunta que Jesus faz, né? Se Jesus cuida de mim, da minha roupa, da minha comida, do meu vestuário, do meu futuro,
a pergunta que fica agora é: por que a minha vida é tão complexa? Por que eu sou uma pessoa tão difícil de agradar? Por que eu passo dias e dias em crise, com inveja, com cobiça, mal resolvido, acompanhando a vida dos outros? Você tem que colocar no teu dia a organização de que Deus cuida de você. E intencionalmente falar isso para você. Repetir isso para você. Queridos, o que vai acontecer na tua vida você não vai controlar. Eu tenho uma agenda propositiva. O que significa isso? Eu tenho propósitos. Se você perguntar para mim o que eu vou fazer amanhã, eu sei o que eu vou fazer. Porque eu preciso. Só que na minha agenda não consta os ataques do diabo. Na minha agenda não consta as surpresas do caminho. E esse é o grande problema. Achar que a nossa agenda define quem nós somos e o que vamos viver. A nossa agenda tem os nossos planos, mas a Bíblia diz que o plano que é executado é o que vem do Senhor. Por isso que a fé tem que estar em dia. Quando Jesus fala sobre a recuperação da ovelha, quando ele fala de trazer de volta aquele que se perdeu, porque nós podemos ter cheiro de ovelha, barulho de ovelha, lã de ovelha e estar longe do aprisco. Qual o problema? Quando você está longe do aprisco, é você que é responsável por sua alimentação. É você que é responsável. Então eu posso adorar a Deus, buscar a Deus, sentir a Deus e ainda assim estar com o peso de ser o responsável pela minha vida. Mas pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que ser um preguiçoso, passar o dia em casa esperando que Deus mande tudo para minha porta? Não, eu estou dizendo que a palavra final é: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou fazer tudo para dar certo, mas o resultado quem vem é do Senhor. Em João 15, a Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. É Deus. Você pode trabalhar. Se não for a época de crescer, não vai crescer. E está tudo bem. Por quê? Porque você é uma ovelha do aprisco. Nós temos que fechar as áreas, porque isso é um jogo psicológico. Tem coisas que estão para pipocar na tua vida, que na tua agenda vão acontecer nos próximos dias. E pode ser que não aconteça. E se não acontecer, você tem que ter tanta maturidade, mas tanta maturidade, para olhar para Cristo e dizer: a minha fé é maior que o meu desespero. É comprovado cientificamente que uma pessoa que ela se desequilibra diante de um diagnóstico, diante de uma crise emotiva, essa crise aumenta e de forma escalonada a sua gravidade. É comprovado cientificamente, não estou nem falando de religião, que uma pessoa que não sabe digerir bem um diagnóstico, seja de uma patologia, seja de uma crise financeira, seja de uma decepção amorosa, a tendência do processo de destruição a acelerar avassaladoramente. Por quê? Existe essa guerra, fé versus desespero. E a única forma de ter uma fé pujante é: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra, crer na palavra, confessar a palavra, repetir para você a palavra, ouvir a palavra. Põe Cid Moreira lá, morreu, né, agora, mas põe lá no Spotify lá a playlist do Cid Moreira, vai ver lá, vai ouvir ele falando o Salmo 91, repete, vai ouvir mensagem, vai ouvir pregação, vai fazer esteira, vai ouvir palavra, palavra, palavra. De um lado tem ruído, de um lado tem voz, tem que ouvir a palavra que alimenta a fé, porque o desespero vai vir. Eu não tenho como mentir para você aqui, eu não posso dizer isso para você. Enquanto de um lado as pessoas só estão dizendo: vem para a vitória, vem para a vitória, todo o processo de refinamento, o desespero vai bater a porta. Tem coisas que você não vai controlar. Eu não estou falando para te dar medo, não. Eu estou falando para você entender que se a fé for pujante, se a fé for forte, você não sucumbe. Não sucumbe. Quando você entender que Deus ama você, e seja lá a distância que você tiver do aprisco, Deus vai atrás de você, você vai entender que você não tem mais problema. Eu tenho coisas para resolver, mas eu não tenho problema. Eu durmo bem, viu? Eu durmo muito bem. Você fala assim: pastor, você tem problema? Um monte.
Você tem BO? Um monte, mas eu durmo bem. Eu durmo bem porque eu sei a palavra final de Deus. Eu durmo bem porque eu sei que nenhum capítulo vai definir o final da história. Eu durmo bem porque eu sei que eu posso despejar no altar de Deus tudo aquilo que não funciona. Eu quero dizer para você que está preocupado aí com comida, bebida, vestuário. Pastor, olha, hoje já é dia 25, o pagamento é só dia 5, o dinheiro já acabou. Eu estou aqui catando as moedas. Não deixe o desespero tomar conta do teu coração, não. Não é pecado sentir desespero, mas a fé tem que ser maior. Então, não se cale diante do desespero, reaja ao desespero. O que você vai reagir? Falando a palavra. Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da minha vestimenta, Deus vai cuidar da minha alimentação, Deus vai cuidar da minha bebida, Deus vai cuidar dos meus propósitos. Davi disse, eu fui jovem e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E não importa onde você esteja, Deus vai te buscar.